Nós vamos, em nome de Jesus, tratar sobre o senhorio do Senhor nas nossas vidas. Esse é o âmago desse estudo. Nós iniciamos com Mateus 6:24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Várias pessoas vivem atribuladas com dívidas, servindo ao dinheiro e por medo e vergonha, ou para se esconder de si mesmos, não buscam ajuda. A estatística de 2024 afirmou que cerca de 80% dos brasileiros estão endividados. A fonte é essa Agência Brasil, de 10/6/2024. Aqui tem fonte, viu? Por exemplo, em um local com cerca de 400 pessoas, 320 pessoas estão com algum tipo de problema financeiro. Ou seja, 8 em cada 10 pessoas estão enfrentando problemas financeiros. O número é enorme de pessoas no nosso país que vivem sofrendo nessa área financeira. Muitos possuem problemas com finanças e servem às riquezas. Em nome do nosso Senhor Jesus, pela direção do Espírito Santo, eu pedi ao Senhor que hoje, os que estão aqui e aqueles que vão ouvir depois, assistir depois, ao final, respondam uma pergunta: eu sirvo a Deus ou sirvo às riquezas? Eu adoro a Deus ou adoro a Mamon? Servem às riquezas, porém não se dão conta de que o dinheiro é um algoz para seus devotados servos. O dinheiro é um algoz. Ele é muito bom quando você, pela graça do Senhor, tem o domínio sobre ele. Agora, quando ele manda, é um problema seríssimo, que afeta toda a vida das pessoas. Billy Graham disse uma vez que, se você não tem de Deus o acerto nesta área, todas as outras áreas da sua vida vão ter problemas. Aqui eu faço a citação de Francis Bacon, filósofo inglês, que viveu de 1551 a 1626. Ele afirmou acertadamente: se o dinheiro não é seu servo, será seu mestre. Não se pode dizer do homem cobiçoso que ele possui riquezas. Deve-se dizer que elas o possuem. Que grave, essa frase, eu achei ela muito importante. Então, ele quer ser senhor da nossa vida, o dinheiro. Essa personificação que Jesus chamou Mamon. Geralmente achamos que só tem problemas com dinheiro os pobres, mas muitos ricos vivem vidas miseráveis e com medo de perder são escravos das suas posses, mas não o sabem. Nascemos sob o senhorio do maligno. Toda a nossa intenção verdadeira sempre foi buscar independência de Deus. É só ver a postura de pessoas que, endinheiradas, não todas, né? A postura que elas têm diante das pessoas mais simples, diante de um frentista de um posto, diante de um garçom. Quando não é feito a sua vontade, nascer sobre esse senhorio, misericórdia, Senhor. Buscando a independência e os nossos atos, mesmos com aparência de bondade, objetivam sempre a glória própria e se dar bem. Se dar bem. E como essa questão de se dar bem é propalada?
A pessoa faz questão de contar casos em que ele foi esperto no assunto, que ele foi esperto no negócio e fez o outro de trouxa. Misericórdia. Sempre buscando levar vantagem em tudo. E é interessante que dificilmente podemos perguntar aos pastores da nossa igreja, dificilmente alguém vem dizer, falou assim, ó, eu tenho um pecado, eu sirvo às riquezas. Dificilmente vai acontecer isso. E eu me lembro aqui do meu amigo, meu funcionário Beto, começou a trabalhar comigo com 14 anos. E ele, como eu, fomos envelhecendo. E eu comecei a reparar, eu trabalho com couro. Eu comecei a reparar que as costuras deles não eram mais retas. Não eram mais diante da borda dos cortes. Eu falei, Beto, as suas costuras estão ficando muito tortas. Você nunca costura desse jeito? Ele falou assim, não, minhas costuras estão muito boas. Olha aqui como estão boas. Aí eu percebi uma coisa e falei assim, sabe o que está acontecendo? Você tem mais de 50 anos, você não está enxergando direito mais. Lógico que eu estou enxergando, olha aqui minhas costuras. Aí eu falei, vai lá no Sérgio, da Ótica Higienópolis, vou fazer um óculos para você. Quando o Sérgio fez o óculos para ele falou assim, Barba, é verdade, minhas costuras estão todas tortas. Nós estamos costurando torto nessa área financeira, mas nós não percebemos. Vivendo muitas vezes, dependendo daquilo que nós conseguimos amealhar. E nesse tempo, possivelmente, nós temos aqui várias pessoas que podem estar pensando assim, o Collor 2 vai acontecer. Medo de perder. Daqui a pouco, vamos surrupiar novamente nosso tesouro. É uma realidade triste para quem depende daquilo que tem e não depende do senhorio do Senhor Jesus. Quantas vezes nós pensamos em dinheiro, posses, adquirir, comprar, ganhar por dia? Para a mudança da maneira de viver é necessário um diagnóstico, e isso é possível para quem está em Cristo. O próprio Espírito testifica em nosso espírito que somos, quem somos, e vamos saber quem de fato servimos, se Deus ou dinheiro, pois o problema nunca é dinheiro, e a solução nunca vai ser ganhar mais dinheiro, ou trabalhar mais, ou não ficar devendo, e sim ser liberto do que está incrustado em nossa alma. Não precisamos de autoanálise, mas sim análise do alto, ou seja, do Espírito Santo nos revelar o problema que nós temos nessa área. Levando em conta os anos em que estou sendo tratado neste assunto e observando aqueles que acompanhamos em finanças, vamos elencar aqui alguns motivos arraigados nos corações que impedem a prosperidade espiritual reservada aos filhos de Deus, os quais foram regenerados no corpo de Cristo em sua morte e ressurreição. Nestes anos, trabalhando no Ministério Vida Sem Dívida, observando as minhas reações com relação a isto, e aquelas pessoas que nós acompanhamos e vimos muitas pessoas serem transformadas. E nesses anos todos, o Senhor foi me mostrando que a necessidade real para uma solução nas finanças, a pessoa precisa nascer de novo. Se ela não nascer de novo, ela vai ser sempre descontente, porque o texto diz assim, a sanguessuga tem 2 filhas. Como é que é o nome das filhas da sanguessuga? Dada. Descontente, sempre descontentes. Bom, a primeira questão, vou falar da minha experiência. Medo do futuro, das coisas que nós elencamos nesses anos. Demorei muitos anos para perceber que fui treinado para ter medo do futuro.
Sendo assim, era avarento e não entregava o dinheiro nas mãos do Senhor. Em uma aula da faculdade, o Espírito Santo me revelou e tenho sido tratado nesta área a cada dia. Quando vem o diagnóstico do Espírito, vem também o tratamento, a misericórdia, para que sejamos libertos. Eu conto que nesse tempo eu percebi que o meu pai, um mineiro, muito trabalhador, muito sábio também nessa área, ele dizia assim: meu filho, passa pouca manteiga que amanhã nós não sabemos se nós temos pão. Isso é ter medo do futuro. Então você tem que se apegar, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Aqui eu cito o Provérbios 31, 25. Veste-se de força e dignidade e ri, sem medo do futuro. Falando da mulher virtuosa. Não tem medo do futuro. Se nós temos medo do futuro, a nossa confiança está em outra coisa e não no senhorio do Senhor Jesus. Não sabemos que somos amados e cuidados o tempo todo. A segunda questão é a dúvida do amor do Pai. Dúvida do amor de Abba. Aqui eu conto, orientei uma pessoa que não prosperava nos relacionamentos. Isso redundou em problemas financeiros. O caso dela foi impressionante, pois na sua juventude seu pai havia prometido um relógio. Se passasse de ano, ela estudou muito, passou de ano, mas o relógio nunca chegou. Então, ela julgava que Deus, como pai, era mentiroso. Seu coração não cria no amor de Deus. Depois que soube por revelação o real motivo, ela pôde ser curada. Muitas pessoas carregam sobre os ombros um pai que não foi generoso, um pai que até foi abusador, um pai que não cumpria a sua palavra. E isso é projetado para Deus. Deus é assim também. Essa mulher, depois de reconhecer o problema dela, e Deus usou uma história que eu contei para ela sobre um filho, que o pai disse assim: se você passar de ano, eu vou lhe dar uma bicicleta. E ele no começo do ano já saiu falando para a molecada que ele ia ganhar uma bicicleta, até a cor da bicicleta, a marca da bicicleta. Antes de eu terminar a história, ela estava chorando. E eu falei: mas por que você está chorando? Ela disse assim: porque agora Deus me falou que eu nunca criei no seu amor por mim. E eu tive que me virar na vida. Eu tive que assumir a responsabilidade, porque não tinha ninguém por mim. Casei na primeira vez, não deu certo. Casei na segunda vez, não deu certo. E hoje o Senhor me levou a ter esses problemas financeiros e eu estou morando na casa dos meus pais. E tenho que escutar que eu nunca tive condições de segurar nenhum casamento. Mas hoje eu vejo que o meu problema é que eu nunca criei que eu fui amada por Deus. Que terrível não crer que Deus nos ama. E esse é o caso de muitas pessoas. Aí nós vemos o texto de Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Misericórdia. Misericórdia é você frequentar a igreja, ler a Bíblia e não crer que é amado de Deus. Que miséria de vida é esta? Sem conhecer o grande amor de Deus manifesto em Cristo Jesus naquela cruz, onde nós fomos incluídos, mortos e ressuscitados para uma vida nova, onde Ele é o nosso tudo. Aleluia, pelo amor de Deus, o amor furioso de Deus, como escreveu Brennan Manning no seu livro. Furioso, nos buscando em cada momento e permitindo que nós passemos vários problemas nas finanças. Certa vez falando para um homem que estava muito endividado. Na época, isso há uns 15 anos atrás, ele devia cerca de 450 mil reais, estava refugiado num hotel. Ele saiu da cidade dele para ficar nesse hotel, porque os agiotas queriam matá-lo. E depois de um tempo de intimidade com ele, eu olhei bem nos olhos dele, naquele tempo a gente falava pelo Skype. Olhei bem no olho dele e falei assim: como Deus te ama.
E o olhar dele me disse assim: como Deus me ama? Se Ele me ama, por que eu estou nessa situação? Então, querido, justamente porque Ele te ama, Ele teve que permitir que você ficasse dessa maneira como você está. E eu vi Deus operar na vida daquele homem. Ele era um agrimensor, ele era um engenheiro agrimensor. Ele media fazendas no Mato Grosso. E o Senhor começou a fazer milagres. Ele não tinha dinheiro para sair do hotel. Então ele não podia sair porque ele não tinha como pagar. E o Senhor começou a trabalhar na vida daquele homem. E ele era crente da igreja. Desejava uma série de coisas e se endividou tremendamente. A terceira questão, o amor ao dinheiro. Em um curso, em nosso terceiro encontro, perguntei ao casal qual era seu real problema. A esposa, sem titubear, respondeu em lágrimas: eu amo o dinheiro, eu amo as posses. Que coisa tremenda nós vemos o Espírito trabalhar na pessoa, convencendo da sua situação real. Hoje, pode descansar em Deus e viver liberta do amor de servir a Mamon. Nós temos no canal do YouTube um vídeo sobre esse assunto. Qual o seu problema? Qual o seu real problema com dinheiro? E nós passamos nesse antes, e por isso que ela deu essa resposta aqui. Aí vamos ao texto de 1 Timóteo 6,10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Se atormentaram com muitas dores. Amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Olha a profundidade desse versículo, todos os males. Amor ao dinheiro. Misericórdia, Senhor. A continuidade, ganância. Possivelmente também entre as confissões de pecado, nenhum dos pastores aqui ouviu sobre isso. Eu quero confessar que eu sou ganancioso. Porque o ganancioso não se julga ganancioso. Ele acha que ele tem que prosperar, que Deus é o Deus da prosperidade. Por isso que precisamos do Espírito. E eu peço que cada um de vocês, conforme nós estivermos falando, você vai pedindo: Espírito Santo, revela-me o problema que eu tenho com relação a isto. Em outro caso, um homem tinha muitas dívidas, não se livrava delas. Depois de fazer o curso de finanças, conseguiu sair dessa situação catastrófica. Tempos depois, movido pela ganância, começou a fazer negócios sem consultar o Senhor e voltou a dever. Às vezes penso nele, espero que tenha sido liberto do desejo de multiplicação movido pela ganância. Ganância. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Certa vez, conversando com um homem, ele disse assim: graças a Deus por esses estudos. Hoje eu me vejo curado. E eu disse a ele assim: querido, vamos esperar mais um pouco? Vamos esperar até que você tenha dinheiro suficiente para ver se realmente você entende que você foi transformado, você foi regenerado para viver para a glória de Deus. E todas as coisas pertencem ao Senhor. Outro dia, um rapaz me testemunhou o seguinte: eu tinha um discurso bem afinado com a palavra. Eu dizia assim: Senhor, eu não quero ficar rico, eu só quero ter o suficiente, inclusive para ajudar na sua obra. E ele me disse tristemente assim, depois de pedir a Deus para revelar o profundo e o escondido que tem dentro de mim, eu vejo que era puro egoísmo. Eu estava mentindo para Deus. Eu queria mesmo me dar bem. Eu queria ficar rico, com o pretexto de abençoar os outros.
Quantos aqui, não precisa levantar a mão não, irmãos, calma aí. Quantos aqui já pensaram em ser ricos? Outro dia falando com um rapaz que mora nos Estados Unidos e depois disso ficou uns meses sem falar comigo. E ele estava colocando umas questões, eu falei assim, me diga uma coisa, meu querido irmão, que eu conheço há muitos anos. Você foi aí para quê? Você foi aí para ganhar dinheiro? Você acha esse propósito lícito diante de Deus? Mas sabe como é? Então veja bem. Esse é o propósito de você mudar de país? Esse é o propósito de nós acordarmos de manhã? Para depois ficar idolatrando a Mamon, servindo as riquezas? Misericórdia, Senhor. Misericórdia da nossa vida. Que vamos tocando em frente, como se não existisse o Senhor das nossas vidas. Ele é Senhor das nossas vidas. Misericórdia. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Conversando com um querido meu, de muitos anos também, eu disse a ele, você sabia que tem um texto em Eclesiastes que diz assim, que Deus vai mandar o trabalho para te afligir? É o que está acontecendo com você. Você trabalha muito, né? Porque hoje é interessante, até as pessoas, você nem precisa falar, ela fala assim, está trabalhando bastante, né? Está bem ocupado, né? Vai mandar o trabalho para afligir. Então, você está prosperando naquilo que você faz? Ah, sim. Se você está fazendo isso para servir as riquezas, o Pai que te ama vai mandar mais trabalho para você. Vai mandar mais trabalho que vai afetar toda a sua família. Vai afetar todo o seu trabalho na igreja. É isto que nós queremos? Correr atrás do vento? A próxima questão, a avareza. Lembre-se, nós estamos tratando questões que são próprias de pessoas como nós. Avareza. Nas listas de pecado é muito presente o termo avareza, que é um apego doentio às riquezas. A pessoa avarenta acumula riquezas, geralmente não gosta de gastar e não quer partilhar com ninguém. É o amor ao dinheiro. O avarento não se julga como tal, não desfruta do dinheiro que ganha. Aí eu conto uma experiência. Quando temos um irmão necessitado, podemos observar que geralmente quem mais colabora são os que menos têm. Se você já fez alguma campanha para um irmão necessitado, você possivelmente deve ter observado isto. E é interessante que o avarento, ele se julga tudo menos avarento. Ele pode se chamar de controlado, organizado. Então, são defesas que nós temos com relação aos nossos procedimentos. E quem vai revelar o profundo e escondido? Aí temos o texto. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre e de muito pouco valor. Ela tinha dado tudo. E possivelmente, se nós tínhamos apegados ao dinheiro avarento, falou assim, que miséria que essa mulher. Se for para dar um tanto como esse, eu nem vou dar nada. Misericórdia. A avareza corrói os relacionamentos. Apegados ao dinheiro,
sofrem muito. O pastor Glênio disse que atendeu um homem que estava muito rico, que estava debaixo da cama, assombrado, com medo de perder. E é interessante que o sistema do nosso país é um susto cada dia, né? Cada dia tem uma novidade. Aí, se a pessoa se alimenta do que está acontecendo, ele vive em frangalhos. Eu me lembro que certa vez um garoto baseando pela minha idade, lógico, né? Ele falou assim: o que você acha de investir em avestruz? Aí eu lembrei e falei para ele no tempo de investir em boi, lembra do boi? É o boi virtual. Quem investiu em boi virtual atolou-se no lamaçal. E aí o que aconteceu com as avestruzes, né? A região nossa é uma região que faz frio. A avestruz, se tiver um cachorro latindo, ela morre do coração. Perdeu o dinheiro que tinha. Queridos, o Pai quer nos dar sabedoria para que a gente organize aquilo que Ele tem nos dado. Fala para colocar em vários cestos, para lançar. Na palavra tem todo como que nós temos que proceder com aquilo que Deus tem nos dado. Mas Ele não quer que aquilo seja o Senhor da nossa vida. E possivelmente nós temos muitas pessoas aqui que vivem debaixo do senhorio de Mamon. Esta aqui deve pegar pelo menos uns 5% de pessoas. Deve pegar umas 10 pessoas se nós tivermos 11 aqui presentes, falando melhor. Falta de contentamento. Esse é um motivo mais presente do que podemos imaginar na vida das pessoas. Costumamos pensar que quanto mais tivermos, mais contentes seremos. Lembra quando você queria? Esse é bem antigo. Você tinha uma Vemaguete, você queria comprar um Fusca. Ou você tinha um Logan. Esse Logan, carro horrível, feio. Você tinha um Logan, falou assim: um dia eu vou comprar um Palio. Aí você comprou o Fusca, você comprou o Palio, você comprou uma BMW, você comprou um Hora, né? Agora o nome, interessante esse nome desse carro, Hora, né? A pessoa ora para Deus mandar um carro bom, depois não consegue pagar e fica orando aí com o carro Hora, andando para lá e para cá. Que Deus abençoe quem tem Hora. Mas a hora certa de Deus tratar com o nosso coração é aqui e agora, irmãos. Uma coisa que pode estar acontecendo, levanta a mão quem está pensando num primo que vive desse jeito, não precisa levantar a mão não. Então as pessoas ficam pensando que nós estamos pregando a palavra em nome de Jesus para a pessoa que não está aqui. Ou que vai ouvir e vai falar: esse exemplo é bom para eu ensinar o meu irmão, meu primo, meu cunhado. Queridos, o amor de Deus se manifesta neste momento para a sua vida. E possivelmente, eu creio nisso, Deus já estava tratando com você há vários dias sobre esse assunto. E agora você está ouvindo sobre aquilo que Ele está tratando na sua vida. Se você está preocupado, se você está descontente com a vida que vocês têm. Mas não é isso que ocorre, se você acha que você tiver mais. Perguntaram a John Rockefeller, na época o homem mais rico do mundo, de quanto dinheiro uma pessoa precisava para ser feliz. Ele respondeu: só mais um pouquinho. Só mais uma televisãozinha maior. Só mais um passeio maior do que nós fizemos no ano passado. Só um perfume melhor do que eu comprei de $20 lá no Paraguai. Só mais um pouco, só mais um pouco. E o Deus da graça diz assim: é insatisfeito, é descontente. Uma vez, pregando numa cidade perto daqui, e eu perguntei: quantos daqui ouviram a palavra? Esse quantos daqui eu lembrei de um pregador, pastor. Quantos daqui ouviram a palavra?
E a pastora daquela igreja se levantou e falou assim: eu quero testemunhar. Eu tinha um apartamento lindo, que nós tínhamos comprado, quitado. E o meu coração se encheu de ganância. E eu convenci meu marido, que é coisa fácil, né? Convenci meu marido que aquele apartamento estava muito pequeno. Afinal, nós já tínhamos um filho. E aí, entramos num financiamento de 35 anos para ter um apartamento melhor. Afinal, nós somos filhos de Deus. Deus é dono do ouro e da prata. Alguém já pensou nisso? Alguns risos, poucos. E aí, nós entramos naquele financiamento. E ela não contou, mas certamente ela chamou os irmãos da igreja para ver como Deus tinha abençoado a vida deles naquele apartamento muito maior do que aquele cubículo que eles moravam. E irmãos, eu não consegui pagar. E eu fui tomar um café no lugar que eles moravam, atrás da igreja. Naquele lugar assim, lógico que é uma hipérbole, né? Entra um na cozinha, tem que sair outro, não cabe dois. Estava morando no fundo da igreja. Eu creio que aquela mulher ouviu a palavra aquele dia. E o Senhor transformou a vida dela. Então nós fazemos planos, e depois nós falamos: Senhor, abençoa meus planos. Quando eu falo Senhor, abençoa meus planos, eu sou o Senhor ou o Senhor é o Senhor? Ou eu sou o Senhor do Senhor? Coisas que nós não gostamos de ser confrontados. O contentamento não está relacionado ao que temos, mas sim ao que somos, filhos de Deus. Quando Ziba, que foi o criado de Mefibosete, Mefibosete foi o filho de Jonatas, que Davi usou de misericórdia e trouxe-o de volta. Ele era um aleijado. Quando Ziba traiu Mefibosete, não arrumando o jumento para Mefibosete lutar com Davi, contra a dominação de Absalão, Ziba foi lá e falou assim, o Davi perguntou: cadê Mefibosete? Ele falou assim: ficou lá. Ele falou assim que agora vai ser restaurado o trono de Saul. Mentiu para Davi. E Davi falou assim: então vou tirar as coisas de Mefibosete. Quando Davi encontrou Mefibosete, disse assim para ele: tudo que eu te dei, os 50%, eu vou dar ao servo Ziba. Ele disse assim, uma das coisas lindas da palavra, ele disse assim: mas sentar na mesa do rei, Mefibosete não vai tirar. Estou fazendo uma paráfrase aqui. Sentar na mesa do rei como filho, Ziba não vai tirar. Aquele homem, ele sabia o que é viver na dependência de Deus. Davi sendo manifestado ali como Deus. Ele falou que leve tudo, mas isso não vai ser tirado. Queridos, o Senhor Jesus, através da sua morte e ressurreição, escreveu o nosso nome no livro da vida. É lícito nós vivermos correndo atrás das coisas, desesperadamente, porque há uma necessidade de sempre prosperar, sempre ter as coisas, sempre ganhar, sempre evoluir. Misericórdia. Isso o Senhor nos dá liberalmente e não lança no nosso rosto. Essa é a graça manifesta do Senhor. Aí o texto de Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Que coisa maravilhosa! Ele sabe que nós sofremos, ele sabe que nós corremos atrás do rabo muitas vezes, mas ele nos ama e nos traz e revela a sua palavra para que nós sejamos libertos dessas prisões que nós nos metemos. A última questão: o dono de dinheiro
Acompanhando um casal há muitos anos, observamos que as decisões sobre planos e gastos do dinheiro na família são sempre feitas pelo macho alfa. Só seus planos são realizados. A família deseja fazer uma viagem, aqui eu coloquei algumas coisas, para o Jalapão, ver a aurora boreal, ir para Disney ou ir para Caiobá, sei lá onde for. Mas como só os planos do senhor do dinheiro da casa é que são importantes, ele está sempre adiando. Somente sua opinião e seus interesses são considerados importantes. Afinal, ele é o provedor, sentindo-se o senhor. Mas na verdade, pode ser subserviente a Mamon. Você conhece algum caso assim? Só ele decide as coisas da casa. Afinal, ele tem o direito. E a família correndo atrás dos planos. E tristemente, esse irmão aqui entrou em um sistema. Queridos, se alguém lhe apresentar um sistema que você vai investir o dinheiro que Deus tem dado, que você vai ganhar 3%, 2%, você pode ter certeza que você vai levar um calote. E a proposta era irrecusável. As pessoas compram um carro pela internet, metade do preço. Você imagina, por quê? Por ganância, por levar vantagem. Você pensa isso? Mas a ganância é tão grande. E aí o que aconteceu? Levou um tombo enorme. E nem sei se, talvez até a esposa falou assim, será que isso aí não é esmola muito grande? Não é bom desconfiar desse santo, não? Dono das coisas. Eu me lembro de uma vez, o pastor Glênio contou essa história de um homem muito rico dessa cidade, e que olhou para ele com desprezo e falou assim, pastor, o senhor falando de dinheiro, o senhor pode entender de Bíblia, dinheiro o senhor não entende. Esse mesmo homem levou um tombo monstruoso, e dia depois, quando eu encontrou, eu falei, pastor, a minha arrogância me levou a ter um drama muito grande na minha família. Soberba, se acha dono, se acha capaz. Agora nós vamos ver aqui outros procedimentos dos escravos das riquezas. Dízimo. Amante do dinheiro não é dizimista, mesmo que deposite os 10%. Aí o texto diz assim, Êxodo 25, 2. Diga aos israelitas que me deem oferta. Receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração. Ofertas de bom coração. De bom coração. Aí aquele homem, é uma história repetida já, aquele homem chegou para o pastor e disse que ele tinha muito problema de dar o dízimo. Pastor, eu ganho muito, eu tenho muito problema de dar o dízimo. Ele falou, não, querido, você não acredita que Deus é suficiente para resolver os problemas, nossas questões? Perfeitamente, irmão, eu sou crente. Eu falei, então nós vamos orar por irmão. Aí, no momento da oração, aquele pastor chamou aquele irmão na frente da igreja e disse assim, olha, irmãos, esse irmão aqui tem um problema sério, quem acredita que Deus pode resolver o problema dele? Aí, aleluia, glória a Deus, todo mundo creu nisso. Aí o pastor disse assim, irmão, nós vamos orar para você, hoje é o seu dia de libertação. Aí ele disse assim, nós vamos orar, irmão, para que Deus faça que você ganhe um salário bem menor, para que você possa dizimar. Falou, não, eu não quero isso. O que nós queremos do Pai? O que nós queremos do Senhor? Misericórdia pelas nossas vidas. Então o dízimo se torna uma lei. Afinal, no Novo Testamento não fala nada de dízimo. Isso é coisa do Velho Testamento, como também aquele negócio lá de cortar o prepúcio, de guardar o sábado, tem tanta coisa lá. E dízimo é do Velho Testamento, E Jesus manda fazer o quê?
Tem 2 túnicas, dá uma. Quem tem 2 dá uma é quanto? Irmãos, o dízimo é muito importante, porque ele trata conosco. E às vezes o discurso é assim: esse mês não sobrou para o dízimo. Esse mês não sobrou para o dízimo. Sendo que dízimos são as primícias. Interessante, tive um tempo que eu tinha tanto medo de não dar o dízimo, que eu falei assim: eu vou dar logo antes de pensar em outra coisa. Porque você começa a pensar em tanta coisa, fala assim, fiz essa conta. Nunca faz conta de nada, mas na hora de dar o dízimo começa a fazer conta. Não vai dar. E Jesus manda sentar e calcular. Não senta, não calcula. Misericórdia. Nós estamos numa enrascada com relação a esse assunto, irmãos, ou não? Ou só eu estou numa enrascada com relação a isso? Porque isso não tem formatura, viu? Não tem formatura nessa área de finanças. Nós estamos sempre sendo acuados por alguma coisa para fazer alguma coisa que a gente vai, depois de ver a desgraça feita, fala assim: o Senhor proverá. Tudo posso naquele que me fortalece. E Deus é tão maravilhoso que Ele que na verdade tudo pode, Ele manda um monte de carnês para nós, manda um monte de cartões, tem um cartão, paga, pega outro para pagar o outro e vai... Tem 4, 5 cartões. Gary Inry, em seu livro Cultivando o Contentamento, afirma: a generosidade é a prática para combater o amor ao dinheiro. Olha que interessante, a generosidade é a prática para combater o dinheiro. Eu fiz uma paráfrase do que ele fala no livro. Bem interessante esse livro, eu tenho esse livro, ele é fininho. Cultivando o Contentamento. Contentamento, irmãos. Contentamento. Por nós temos Deus, nós temos o Senhor Jesus, contentamento pela obra feita por nós que não merecíamos o quê? O que nós merecíamos, irmão? E nós recebemos tudo do Pai. Vida, vida em abundante. O pastor Antônio Carlos Barros citou em seu livro Até que o Dinheiro nos Separe, que menos de 40% dos chamados cristãos dão dízimo. Não ser dizimista significa não confiar em Deus. O pastor Antônio Ebuchain ensinava uma regra para prosperar: dê 10%, poupe 10% e viva para a glória de Deus com 80%. %40 não são dizimistas. E se caso tem uma ficha para você preencher, para participar de um curso de finanças, todos colocam sou dizimista. Senhor? E depois, quando você começa a tratar com eles, você vai ver o que acontece? O pastor falou mentirosos. Eu dou quando dá. Eu dou quando posso. Não, dízimo é quanto você pode. Eu não citei aquele texto, né, que nós conhecemos: trazei todos os dízimos na casa do tesouro para a casa de mantimento. Porque a pessoa não é dizimista, ela não sabe como tudo isso funciona também, né? Ela não sabe como tudo isso aqui tem que gerir. São pessoas que trabalham, são pastores, são... Usufruem. Bem, não é o nosso assunto, mas podemos tratar um dia sobre isso. Mais uma questão dos procedimentos dos escravos das riquezas. E dividam-se. Quando Moisés estava para entrar na terra prometida, o pai fez um alerta quanto às consequências da desobediência. Diz assim o texto, Deuteronômio 28, 44. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Conheciam esse texto? Ele emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele, o estrangeiro, né? Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Então, quando você está endividado, há uma questão também que as pessoas perguntam muito. Dívida é depois que atrasa? Não, dívida é se você tiver que pagar. Pega o dicionário, você vai ver. Aquilo que se deve significa dívida. Quando nos endividamos, somos como cauda. O sistema financeiro precisa de servos que adorem a Mamon. Assim caem nas armadilhas como marionetes, ignorando que a dívida é uma maldição, como descrito
próprio Deuteronômio. Outra questão, o dinheiro e as posses. O dinheiro e os pastores. Pregando em outras igrejas de várias denominações, observamos que vários líderes enfrentam problemas financeiros. Infelizmente, o saldo é negativo entre pastores equilibrados, certo? Pastores endividados desorganizando os caixas das igrejas, sendo péssimas testemunhas, com nome sujo, gananciosos, usando as ovelhas para seus interesses egoístas. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Aí vem o texto, 1 Pedro 5, 2 e 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Modelo do rebanho. Nós fomos pregar numa igreja sobre esse assunto, o pastor não apareceu. Ele convidou a gente e não apareceu. Aí ficamos sabendo que ele estava botando aquela igreja num apuro financeiro. Esse é um dos casos, tem vários outros. Bem, agora, em nome de Jesus, nós vamos tratar do texto, Maurício, por favor, do texto da chamada do início, da mensagem. Vamos repetir esse texto, irmãos? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Bem, eu quero agora, na sequência do boletim, tratar palavra por palavra, porque às vezes eu reparo na minha experiência que eu vou lendo o texto, mas eu não sei o que significa aquilo. Aí eu preguei no original, no grego, o que cada palavra significa. Bem, a primeira palavra que nós temos aí é servir. Servir significa ser escravo, tem outras definições também, peguei algumas, certo? Servir, ser escravo, obedecer e estar sujeito. Bem, se nós servimos a Deus, nós estamos sendo escravos de Deus, nós estamos obedecendo a Deus, nós estamos sujeitos a Deus. Agora, se nós servimos as riquezas, a Mamon, nós estamos fazendo o quê? Ser escravo das riquezas, obedecendo às riquezas, obedecendo o sistema do desespero que existe hoje, estamos sujeitos a o que o sistema manda a gente fazer, o que a ganância manda a gente fazer, o que o desejo de acumulação manda a gente fazer. A segunda palavra é senhores. Bem, senhores, aquele a quem uma pessoa pertence e sobre ele tem o poder de decisão. Olha que interessante isso, essa definição. Então, voltando, repetindo as mesmas coisas, para ser segurança para nós. Se nós servimos o Senhor da glória, nós pertencemos a Ele, e Ele tem o poder de decisão na nossa vida. E é interessante que, se é verdade que nós estamos buscando o Senhor, nós vamos nos ajoelhar e o Senhor vai falar. Mas se nós estamos servindo o outro, nós vamos se ajoelhar, vamos até chorar. E Ele vai determinar o que é para a nossa vida. Entenderam? Então, no mesmo caso, se nós estamos servindo as riquezas ou Mamon, nós estamos pertencendo a Ele, e o dinheiro tem poder de decisão na nossa vida. Você já dividiu uma herança? Na sua família já dividiu herança? Diz que quando divide uma herança, você conhece quem são as pessoas, né? É um esfaqueamento, uma ganância. Então, senhorio das finanças, senhorio do dinheiro, senhorio de Mamon. A outra palavra, aborrecer-se, do texto. Vocês lembram que nós estamos tratando o texto, né? Para quem está prestando atenção. Aborrecer-se significa odiar, detestar, perseguir com ódio. Então, aborrecer-se, eu odeio, eu detesto,
eu persigo com ódio. Quem? Quem? Eu estou fazendo isso com quem? Com o Senhor? Eu estou com raiva? Eu estou com raiva porque eu não tenho o que eu acho que mereço? É isso? Essa é a questão? Porque a murmuração está dizendo assim: Senhor, o Senhor é incapaz de dar o que o mimizento aqui precisa, o que o Enzo precisa. Uma análise, lógico, dura demais, né? É dura demais, né? Vamos amenizar. A outra palavra, amar. Amar. Se eu amo ao Senhor, eu estou satisfeito, eu tenho alegria, no convívio eu tenho amor, ágape, amor por quem se faz de tudo. Se eu amo o Senhor, eu estou feliz, eu estou falando, Senhor, eu quero fazer isso aqui para a tua glória. Você já colocou o seu trabalho? Você quer viver para a glória de Deus naquele trabalho? Ah, lá não tem condição, o pessoal lá, o meu chefe é assim, então é lá que você tem que estar. Aquele rapaz falou assim, puxa, vocês oraram no grupo jovem para ter um trabalho, eu consegui o trabalho, mas cheguei lá, é um problema sério, os caras é tudo ímpio. Falei assim, então irmão, lá é o lugar que você tem que estar. O cara fica bravo, ele fica nervoso, aí ele vai procurar um outro que vai amenizar a coisa. Vem cá irmão, nós vamos orar por você, Deus vai mandar você para outro lugar, e Deus está querendo você ali naquele lugar. Essa semana pensei uma coisa, será que nós precisamos ser vomitados? Ficar 3 dias no buraco e ser vomitado pelo peixe para virar missionário? Para virar um homem de Deus? Às vezes precisamos ser vomitados. Vocês entenderam o que eu estou falando, né? A próxima palavra. Devotará. Bom, se eu amo o Senhor, se Ele é o Senhor da minha vida, eu vou manter-se nele, eu vou resistir-se, vou se apegar com firmeza na graça, e vou dar cuidadosa atenção ao Senhor, às coisas dele, aos planos do Senhor. Agora, se eu sirvo a Mamon, eu vou manter-me arraigado ao dinheiro, eu vou resistir, eu vou me apegar, eu vou ficar amaldiçoando quem faz um negócio contra e leva vantagem sobre mim. Eu vou ter cuidadosa atenção sobre o rico dinheirinho que eu tenho. A próxima palavra, querido. Desprezará. Se eu amo o Senhor, se eu amo o Senhor, eu não vou desprezar nada do que é dele. Porque eu sei que ele tem um alto conceito de mim. Esse é o grande amor de Deus. Saiba que eu tenho bons planos bons pensamentos a vosso respeito, planos de paz, não de mal, para dar o fim que desejais. É interessante que às vezes eu penso nesse texto e falo assim, misericórdia, se eu ficar amando o dinheiro, eu vou me ferrar. O que eu desejo? Viver para a glória dele. A outra palavra, riquezas. Mamon, tesouro, riqueza personificada oposta a Deus. Isso que o texto está falando. Aqui, vamos pegar o nosso texto aqui. Ao colocar esses dois senhores lado a lado, Jesus atribui uma identidade a Mamon e apresenta seu antagonismo com relação a Deus. Antagonismo com relação a Deus. Você sabe o que é antagonismo, né? Contudo, como Mamon não é Deus, ele só pode ser um ídolo ou um falso Deus. Ele é alguém que disputa a afeição e a dedicação que devem ser exclusivas ao Deus único e verdadeiro. Ele disputa. Eu quero repetir isso, irmãos. Contudo, como Mamon não é Deus, ele só pode ser um ídolo, um falso Deus. Ele é alguém que disputa a afeição e a dedicação que devem ser exclusivas ao Deus único e verdadeiro. Misericórdia. Eu conheço um pastor que fala assim, se estivesse numa igreja que era crente, falava assim, misericórdia, Senhor. Mas tudo bem, vamos deixar para lá. A troca de senhorio de uma forma graciosa foi realizada na cruz, onde a natureza adâmica, gananciosa, com a qual todos nós nascemos, foi morta juntamente com o Filho amado do Pai, Jesus. Vamos ler esse Romanos 6:4, irmãos. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, libertos do amor ao dinheiro. Amém, olha que benção, amém. Queridos,
O Beto só aceitou o óculos do Sérgio quando ele viu que ele não estava enxergando. E eu mostrei para ele, está vendo aqui, ó, isso aqui é certo, a sua não está certa. Querido, só com arrependimento nós somos libertos. Vamos ser libertos dessas armadilhas do sistema que nós gostamos. Cada um é engodado pela própria concupiscência, certo? Então, é necessário pedir ao Espírito a revelação, o arrependimento. Precisamos de arrependimento. Todo momento precisamos de arrependimento de coisas que nós estamos fazendo que não glorificam o Senhor. Gostaria que cada um que ouviu esta mensagem responda: serves a Deus, o Pai Todo-Poderoso, ou as riquezas? Peço que você reflita e clame ao Pai para que Ele lhe mostre a verdade. Precisamos, Santo Espírito, de revelação do profundo e escondido em nós. Seria importante refletir agora. Senhor, eu ouvi tanta coisa que muitas coisas eu não acredito, não aceito, mas revela-me, revela ao meu coração a quem eu estou servindo. Que por revelação do Espírito Santo possamos responder Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém.